Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma explanação evangélica da Seara Bendita. E hoje algo muito interessante. Tem uma referência a Tiago, na sua carta, no capítulo 3, versículo 11, onde ele nos pede o cuidado com a palavra. Lógico, ele nos fala o cuidado com a língua. E algo muito interessante, porque o uso da língua nós já aprendemos desde muito pequenos na alimentação e, lógico, no estímulo à fala. Então, a fala, uma das condições mais importantes para nós nos comunicarmos e assim nos fazermos entender. E Tiago estava preocupado com isso. E ele nos coloca em um ponto no capítulo 3, no versículo 11, a seguinte frase: Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Uma pergunta bastante interessante. Isso nos leva a reflexões bem mais profundas. E como a fonte da fala, da palavra, vem através da língua, e é importante controlarmos este aparelho importantíssimo na nossa comunicação, nós vamos sempre lembrar o que os espíritos superiores nos colocam como advertência e como conselho. Eles nos ensinam que a palavra é energia, criando em nós e à nossa volta um campo vibratório, o qual irá nos ligar a outras mentes sintonizadas nesta mesma faixa mental, gerando um intercâmbio psíquico espiritual. Então, o que nós conseguimos colocar através da fala é uma emissão de energia que é uma criação nossa, gerando um campo em torno de nós e que alcança o próximo, capaz de influenciar positiva ou negativamente a nossa vida de relação. Então, olha a importância de controlarmos aquilo que falamos através da nossa língua. E lógico, a palavra é uma consequência presente, que pode atingir o futuro, de uma atitude íntima nossa, a nossa expressão, através da vontade, do pensamento, e criamos esse universo de ação em torno de nós, muito delicado. E lembrando Jesus, quando ele nos diz: vós falais aquilo que tem cheio o vosso coração. Ou seja, pensamos, falamos e agimos de acordo com os nossos sentimentos. E sentimentos são energias, são criações nossas, é aquilo que está no nosso íntimo. Então a palavra revela a nossa condição espiritual também e o quanto podemos levar de mensagem provocativa, de despertamento, de entusiasmo, de força, mas também de sofrimento ao outrem. Porque uma palavra lançada carrega consigo uma cadeia de consequências. Já pensamos nisso? Já conseguimos mensurar o quanto uma palavra carrega em si uma gama de possibilidades, possibilidades futuras, porque acrescentamos sentimentos em nosso falar. Esses sentimentos, revestidos pelas nossas palavras, levam uma força íntima que pode ser para o bem ou para o mal. Assim, é fundamental a educação de nossa língua, disciplinando nossos sentimentos, nossa razão, desenvolvendo a fé raciocinada e agindo de acordo com a moral e a ética que o Cristo Jesus nos deixou. Lembrando, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é estudar e compreender a sua lei, vivendo em harmonia com o universo. Amar ao próximo é respeitar o semelhante, buscando uma interação harmoniosa, equilibrada e fraterna com todos os seres da criação. Quando falamos,
e agimos, exercendo o nosso livre arbítrio, somos responsáveis pelas consequências geradas por estas palavras e atos, através de um mecanismo universal, lei de causa e efeito. Sejamos, então, misericordiosos em nossas palavras, em nossas atitudes. Temos o poder de romper o efeito maléfico que uma palavra pode gerar em seu efeito ao outro, como retendo, parando, pensando amorosamente antes de proferirmos uma palavra que possa ser agressiva, que possa estar contaminada de sentimentos não muito valiosos. E é através da misericórdia para com o próximo que podemos usar as palavras na qual nos expressamos. E às vezes, silenciar quando não convém falar é caridade. Não falar quando não convém falar é sabedoria, é previdência. Previdência em evitar consequências maiores na relação com o próximo, na relação com a lei universal de causa e efeito. Lembremos também, conforme conta a história, que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Isso no lar, os pequeninos nos observando, nos ouvindo, levam para toda a vida o exemplo que nós estamos ofertando. E é muita responsabilidade. Muitas vezes falamos, e falamos bem, porém praticamos quase nada do que pensamos ensinar. Esquecemos que palavras e atitudes são ações morais de cada um, reflexo íntimo. Outras vezes agiremos em silêncio, vivenciando na prática os ensinamentos espíritas cristãos que aprendemos. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. E brincando com as palavras, podemos levar as palavras às pessoas como queremos receber delas a sua palavra. Que coisa maravilhosa quando nos colocamos no papel do outro, recebendo aquilo que estamos ofertando em palavras. Vamos nos colocar do lado do ouvinte, para poder balizar aquilo que estamos expressando através da fala. O verbo é um milagre da natureza, e quando expresso nos ritmos da ponderação, do amor e da caridade, ele é luz, luz que brilha mais que o próprio sol em nós. Devemos trabalhar com as palavras para estimular o bem, para acalmar tensões, para semear a concórdia. Que o nosso falar seja com proveito, ajudando a libertação das criaturas, não aprisionando-as em nós. Para finalizar, deixamos como reflexão o ponderado alerta do mentor Emmanuel, esse espírito que sempre nos traz belíssimas lições. E eles nos colocam: há um trajeto enorme entre a sede do pensamento e os lábios. Intimamente somos livres para construir, através das palavras e dos atos, mas depois que exteriorizamos estas ações, somos dependentes delas. Possamos refletir com aquilo que sai das nossas bocas e atinge o próximo. Que sejam ponderadas, harmoniosas e sempre para o bem. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma boa reflexão.